Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje vocês vão aprender como atrair leads que já estão prontos para comprar imóveis. Então, se você está cansado de atrair curioso, de só receber lead frio, ou até de o cliente que entra em contato com você apenas para comprar, mesmo que ele não tenha renda nenhuma, então fica aqui na live. E se esse tema aqui faz sentido para você, essa captação inteligente de leads quentes, faz sentido para você, já comenta aqui, quero leads quentes e me segue aí e acompanha pra gente tá aprendendo tanto com esse tema quanto outros que a gente vem trazendo aqui através de algumas lives. Beleza? Bom, e aí Bragato, boa noite. E aí Tatiane Correia, tudo bom? Bom, e aí Tatiane Bragato, que estão aqui por enquanto começa. Faz sentido? Vocês têm pego muito lead frio aí? Como que tá a interação de vocês? Lembrando que, enquanto eu espero aí essa primeira interação de vocês, eu vou fazer um evento online, tá bom? No início do mês que vem, chamado Workshop Corretor 20K, onde eu vou ensinar, ou melhor dizendo, eu vou mostrar todo o passo a passo de como você vai fazer 20 mil reais por mês como corretor de imóveis em um evento gratuito, tá? É só depois, se você tiver interesse em participar desse workshop, basta comentar embaixo o evento, que aí você já vai receber o link para conseguir se cadastrar para esse workshop, que é totalmente gratuito, tá? Aí lá eu vou mostrar tudo. Porque hoje a minha ideia é falar só aqui de como gerar ali, como fazer uma captação inteligente. O Bragato, triste, leads bem frios ultimamente. Faz parte, né? Faz parte do dia a dia. Mas assim, vamos primeiro começar pontuando os problemas. E geralmente isso acontece por uma coisa que a gente chama de captação aleatória, que no final do dia é quando a gente faz um anúncio. Faz sentido, acontece muito. Mas no geral, o que acontece muito é quando a gente faz um anúncio genérico. Quanto mais genérico for a nossa procura, mais genérico vai ser o resultado que a gente vai obter disso. Então, quanto menos eu estou pensando, quanto menos eu estou conseguindo focar em um público específico, na dor de um cliente específico, o que acaba acontecendo é que eu acabo atraindo eu atraio um cliente, um prospect, no caso, esse lead, que não está quente o suficiente para o meu anúncio. Por quê? Se eu faço um anúncio genérico, assim como apartamento 2 quartos no centro, eu impulsiono sem pensar, ou eu fico só esperando o lead que, vamos dizer assim, a imobiliária que está fazendo para mim, ou a incorporadora, você sempre vai acabar chegando nesse comum acordo, que é o que eu chamo de campanha, vamos dizer assim, guarda-chuva. Que é aquela campanha que a gente faz um pouco mais genérica, para atrair um pouco mais de lead, o que acaba baixando um pouco o custo do CPL, na maioria dos casos, mas existem formas da gente conseguir ter um CPL baixo, no caso, gastar pouco para conseguir um contato, desde que a gente entenda um pouquinho do perfil do cliente que a gente quer obter. No final do dia, aquele cliente que a gente quer obter, ele tem as dores dele, ele tem as próprias intenções, e a gente resolver isso através ou do criativo estático, né, que seria a arte, ou do vídeo que a gente vai fazer, já é o primeiro passo para eu me comunicar com a pessoa certa e passar a captar um lead cada vez mais certo. Mas beleza, antes da gente chegar aos finalmente, o que seria, ao meu ver, uma captação inteligente? Para a gente não ficar aqui só falando de é o lead quente, é o lead bom,
é o lead que quer comprar, até porque isso é muito relativo, né? Mas a captação inteligente é quando você já tem na tua cabeça o cliente ideal que você deve receber e faz uma comunicação eficaz para justamente atingir esse prospect que você já mapeou ele antes. Ou seja, se eu vou vender um produto, vamos colocar aqui, todo mundo aqui é de São Paulo? Tatiane, você é de São Paulo também ou não? Para trazer um exemplo mais vívido. Mas assim, só para vocês entenderem, se você traz um imóvel, por exemplo, aqui no centro de São Paulo, vamos colocar isso como exemplo para facilitar. Se eu estou colocando um imóvel no centro de São Paulo, eu vou imaginar que, e a renda, obviamente, né, que é importante, e eu vou imaginar que eu preciso pelo menos ali de uma renda ideal ali de uns 5 mil de renda compartilhada dentre as duas pessoas, pelo menos, né, que forem compor a compra do imóvel, mas podendo ser a partir de uma, eu tenho que passar a imaginar esse meu cliente ideal, como é que é o dia a dia dele, onde ele trabalha em alguma profissão mais ou menos específica, obviamente, mas Neto, para ganhar 4 mil reais tem um monte de profissão, pode ser um monte de coisa, tá, mas a gente vai pensar no dia a dia desse cliente, por quê? A gente acaba tendo que estereotipar um pouquinho os nossos clientes para a gente conseguir entender a mente deles, para chegar na maioria. Quando a gente faz uma campanha de marketing, obviamente que cada vez mais a gente pode focar, mas a gente sempre tem que pensar um pouco no estereótipo, porque é onde a gente acaba acertando a maioria das pessoas. E faz parte, tá? Então, vamos dizer assim, uma pessoa que quer morar no centro de São Paulo, é uma pessoa que gosta de sair à noite? Muito provavelmente. É uma pessoa um pouco mais jovem, é uma pessoa que provavelmente não tem carro, provavelmente a rotina dela já é no transporte público. Esse é um dos principais motivos dela estar querendo ir para o centro, porque ela já quer ter mais facilidade, ela já quer estar no centro, já que ela já utiliza o transporte público. Então você concorda comigo que eu vou conseguindo já mapear mais ou menos o meu cliente, o que ele faz no dia a dia dele, para conseguir chegar nesse resultado? Então, se eu preciso de 4 mil de renda, eu vou pensar assim, ele é um analista administrativo, ele é um analista de marketing, ele é um analista de TI júnior. Mas por quê? Essas coisas vão fazendo a gente mapear, a gente vai traçando o perfil ideal do nosso cliente através de alguns pontos, porque a gente acaba ligando um pouco sobre a rotina, o que ele gosta, o que ele tem interesse. Mas por que isso é tão importante? Lembra que eu falei que quando eu quero fazer uma captação inteligente, eu vou atrair o público que eu decidi atrair, o público que eu decidi que era o ideal para comprar o meu produto? A partir do momento que eu faço uma comunicação exatamente para essa pessoa, eu tenho, primeiro, você vai acabar atraindo esse cliente pela dor dele. Se eu estou falando de tudo isso, eu já citei como uma das principais dores dele, por exemplo, a mobilidade. Ah, mas eu estou subindo uma campanha, por exemplo, de um apartamento no centro, eu estou subindo uma campanha falando que renda a partir de 4 mil, estúdio no centro. Isso você está informando o produto. Mas você está chegando a tentar vender a solução da dor desse cliente? A dor desse cliente é o quê? É a mobilidade? A dor dele é querer chegar em casa mais cedo para poder curtir a família? É para estar mais perto do trabalho? É para estar mais perto da comodidade, já que ele é uma pessoa que gosta de sair ali à noite e o centro é onde ele quer estar? Então a gente tem que pensar lá na raiz da dor, que a raiz da dor que vai fazer você puxar
esse cliente pela dor dele. E quando você puxa ele pela dor dele, ele já é um cliente muito mais propício a ouvir você, a prolongar uma conversa com você e, obviamente, acabar comprando com você. E quando eu quero dizer isso é, por exemplo, beleza, eu já entendi esse mapa de como que eu vou fazer, o que eu tenho que pensar para captar esse meu cliente. Mas para que eu acabo fazendo isso no final? Porque para a hora que você estiver fazendo o teu criativo ou o teu vídeo, você pontuar essa dor. Se você está fazendo um vídeo, a primeira coisa que você vai falar é: você quer demorar 15 minutos para chegar no seu trabalho? Você quer já estar do lado dos melhores bares de São Paulo, pagando apenas R$800 por mês? Sei lá. Quando eu atraio pela dor que o meu cliente potencial alvo tem, tanto eu baixo o quanto eu estou pagando por esse cliente, quanto eu aumento a minha conversão, porque eu já estou começando a atrair as pessoas por uma dor específica. E se a partir daquele momento eu conduzo essa conversa baseado nisso, esse já é o primeiro ponto, vamos colocar assim, não é principal, mas o primeiro ponto para você atrair leads de uma forma inteligente. Tudo isso é para você entender que, basicamente, o que atrai é a comunicação. É como que você vai filtrar essa comunicação na hora de você subir o seu anúncio, que é isso que vai acabar transformando a forma com que o cliente chega até você. Não é sobre o imóvel, mas é sobre o que o imóvel vai transformar a vida daquela pessoa. Isso é muito mais forte do que eu só colocar ali o imóvel. Eu só colocar ali o imóvel, eu dependo exclusivamente daquele cliente, sem ele ter conhecido direito aquele imóvel, ele se apaixonar e se cadastrar para querer comprar ele. Você concorda comigo que às vezes numa imagenzinha ali, ou até mesmo num vídeo de 1 minutinho que você fez, você não conseguiu apresentar tudo com todo o detalhe, não teve o tempo deles realmente se apaixonar por aquele imóvel. Então, coisas simples que a gente pode mudar, por exemplo, apartamento, estúdio à venda, com renda a partir de R$4.000, eu vou falar: mude ainda esse mês e economize 2 horas de trânsito por dia. Ou, que aqui é um imóvel já pronto, né? Mas, por exemplo, se mude agora e economize 2 horas de trânsito por dia, pagando apenas X reais por mês. Você tem diversas formas de deixar o benefício claro. Criar uma urgência real também a partir disso, já que eu estou colocando esse benefício claro, eu estou escancarando a dor do meu cliente. E essa identificação com o estilo de vida do cliente. É isso que vai acabar fazendo ele se identificar com o seu anúncio e realizar o cadastro dele. E Neto, é só eu fazer isso lá no anúncio, eu já vou ter um resultado bom? Só de você fazer isso com o público aberto, a inteligência do Facebook vai acabar te mandando. Mas só isso basta? Não. Eu comentei com vocês que vocês precisariam criar, além do criativo, pensar obviamente na segmentação na hora de subir o anúncio. Quando a gente está segmentando o anúncio, eu estou falando que você vai pegar toda aquela persona que a gente conversou no início, que você mapeou na tua cabeça qual que é o teu cliente ideal. E aqui na segmentação, você vai responder isso, você vai trazer isso. Como? Pensando na rotina da pessoa
e não na obviedade. Se você for parar para pensar, e o que é a segmentação? Para quem ainda não está fazendo anúncio, é o seguinte: a segmentação é onde eu coloco lá os interesses ou as coisas que o meu possível cliente ele quer, gosta, ou ele faz, ou ele são os dados demográficos. Ali eu vou colocar a idade, ali eu vou colocar profissão, ali eu vou colocar do que ele tem interesse, do que ele vê na rede social. Você concorda comigo que a partir do momento que eu imaginei esse meu potencial cliente, eu começo a entender um pouco também dessa rotina dele, e dentro dessa rotina dele eu consigo imaginar coisas fora da caixinha? Como assim, Neto? Ficou super confuso, falou um monte e não tá ficando claro. Imagina o seguinte, nós temos esse cliente, vamos partir desse mesmo pressuposto que a gente tem conversado. Nós estamos vendendo um produto no centro de São Paulo, um estúdio no centro de São Paulo. E aí, o meu cliente, meu potencial cliente é aquele mesmo. É uma pessoa que busca mobilidade, uma pessoa que gosta de bares. Lembra que eu já tinha falado disso? Gosto de bares, ele quer estar mais perto do trabalho, mas é porque ele quer estar ali na comodidade de estar no centro de São Paulo. Eu vou colocar interesse por bares, interesse em gastronomia, interesse em balada, interesse por música. Entende que eu começo a encontrar um certo estereótipo e eu conversar com essa pessoa que já é daquele mundo ali, o vídeo já é daquele mundo e a segmentação eu estou colocando ali, o que vai fazer? Eu estou transformando o meu anúncio, em vez de ser uma bazuca atirando para todo lado, e uma sniper que eu vou atirar certeiro em algumas pessoas. Quando eu começo a, vamos dizer assim, a diminuir a quantidade de pessoas para que eu quero mostrar, mas eu estou mostrando assertivamente para um público específico, ele vai se sentir muito mais presente. O teu vídeo, em meio a um monte dos que ele assiste, vai conversar melhor com ele. E é isso que vai fazer ele se cadastrar mais fácil no teu anúncio. Então, mesmo que eu esteja mostrando para uma quantidade menor de público, estou interagindo com uma quantidade menor de público, os que interagiram, eu já estou numa conversa que faz muito sentido na mente deles. Além dessa pessoa já vir muito mais preparada, eu consigo também ter um CPL baixo, já que eu tenho uma identificação muito alta com o meu criativo. Então, o meu criativo está falando uma coisa, a minha segmentação está conversando com esse meu criativo. E de forma indireta, não estou colocando lá pessoas que têm a renda tal, que moram na região tal, pipipi, popopó. Eu estou pensando além, eu estou mapeando o meu possível cliente. Quando eu passo a fazer isso, eu estou começando a criar uma estratégia de captação eficiente. Você entende como tudo faz parte? Assim como a recepção desse lead também faz parte desse processo. Eu começo lá no meu criativo. Aliás, eu vou começar na segmentação, né? Segmentei o público que eu quero, porque eu imaginei a persona ideal. Aí eu fiz um vídeo ou uma imagem pensando em resolver essa dor, falando dessa dor, escancarando essa dor. Eu preciso, no terceiro momento, fazer uma recepção que faça sentido. A primeira mensagem que o meu cliente for receber tem que fazer sentido com o anúncio, com a segmentação. E eu sei que isso é a parte mais difícil para você hoje, certo? Hoje, quem trabalha em incorporadora imobiliária e recebe leads de lá? Bragato, você está aí ainda? Se tiver, me fala se você está recebendo esse tipo de lead. Mas qual que é a ideia? Imagina o seguinte, eu tenho certeza que você não faz ideia do lead que você está recebendo, qual que é a arte, qual que é isso. Tenta pedir na empresa que você está trabalhando, se você consegue receber isso, que a recepção já vai ficar muito mais interessante.
E é muito mais fácil das pessoas te reconhecerem, te responderem. Se você não consegue isso hoje na sua empresa, bom, tá com um processo um pouco falho ali, mas é exatamente por isso que você precisa começar a fazer os seus próprios anúncios. Você não pode ficar dependente do lugar que você está trabalhando. Você cresce e confesse. O corretor de imóveis, ele tem que ser um pouco maior do que a instituição, ele tem que ser o dono da própria empresa. Você está ali para ter as ferramentas, para ter um acesso fácil, mas você fazer seus próprios leads é você conquistar a tua própria liberdade. É você fazer o teu resultado. Em vez de você vender mês sim, mês não, ou vender um apartamento por mês, você passar a vender 2, 3 apartamentos por mês, um apartamento por semana, que são coisas completamente possíveis, mas que a maioria dos corretores não consegue fazer porque fica extremamente dependente do lugar que está trabalhando. E acaba não trazendo a responsabilidade para si de fazer o próprio resultado. Essa estratégia de captação inteligente, eu falei talvez de forma muito robusta, falei muito, mas ela se resume numa simplicidade gigantesca. Se você já fez algum anúncio, você já bateu em algum desses pontos que eu comentei hoje. Com certeza isso já te lembrou sobre o que você passou. Mas, basicamente, resumidamente, são 3 passos que você precisa para uma captação inteligente. Que é uma comunicação que atrai, uma segmentação que vai filtrar tudo isso, para poder entregar para as pessoas certas, e uma recepção que vai conectar e conduzir toda essa conversa. Resumidamente, é muito simples. Eu vou fazer um anúncio que vai se comunicar com quem eu quero, eu vou colocar no Facebook para segmentar quem eu quero e vou receber do jeito que eu quero vou receber essas pessoas que eu quero que venham, conectando a comunicação que eu comecei no anúncio. Só. E sabe o que é o mais incrível? Quase ninguém faz isso. É uma coisa simples. Mas está todo mundo falando genérico. Você não está falando específico. Você não está focando no teu cliente ideal na hora de você fazer sua comunicação. Agora, Neto, eu não sei nem fazer anúncio, eu não sei fazer nada. Aí eu recomendo o seguinte: eu vou fazer esse workshop no início do mês que vem. Eu não sei se já está com data, depois eu tenho que ver com o pessoal, mas se eu não me engano ali sempre cai ali numa quinta-feira, quarta-feira. Vai ser no início do mês que vem, mas para garantir tua vaga, que vai ser um evento gratuito, já se cadastra. Para você conseguir fazer parte desse evento, receber o link enquanto está gratuito, basta você comentar aqui embaixo, evento. E aí você vai receber o link onde eu vou te mostrar todo o meu passo a passo que eu fiz para faturar R$20 mil por mês como corretor de imóveis. Para quem não sabe, eu já comecei como corretor de imóveis. Hoje eu sou diretor de marketing de uma empresa de tecnologia no setor imobiliário, já fui diretor de marketing de incorporadoras, presto ainda serviço de impulsionamento ali de marketing para alguns times, para algumas houses, algumas imobiliárias, algumas incorporadoras, principalmente aqui em São Paulo, mas tem alguns clientes a nível Brasil. Mas esse resultado, esse passo a passo, ele foi criado inicialmente ali como corretor e ele cresceu, ele evoluiu comigo realizando mais de 2.000 treinamentos. No caso, mais de 2.000 alunos já foram treinados com esse método. Então, só que com um bônus, que eu recentemente estou abrindo o jogo, que é sobre o tráfego pago. Normalmente era só táticas de venda, e agora eu estou passando o jogo
Tô passando um jogo para quem participar do evento. Vou abrir o jogo, na verdade, né? Vou abrir o jogo de como você vai captar seus próprios leads, assim como eu faço. Certo? Então, tanto táticas de venda como técnicas de marketing para você poder faturar esses 20 mil. Então, quer receber o link de inscrição no evento? Basta comentar aqui, evento. Até a próxima live e tchau, tchau.